Fala, time, tudo bem com vocês? Iniciando o nosso Fala Timecast número 69, time 69, quase fechando o ano de 2025 e hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa que eu conheci recentemente, que é um cara que entende tudo de corrida, não é treinador, pelo menos não, que até onde eu saiba, não é treinador, mas assim, ó, time, já faz 17 anos que eu faço corrida e é muito raro eu encontrar alguém que já conhece, tipo, há mais de trocentos anos corrida, e o Alberto Banac, que está aqui comigo hoje, conhece, eu já vou te apresentar, tá? Antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, que eu tive a honra de conhecer em São Paulo algumas semanas atrás, agradecer aos nossos patrocinadores, ao supermercado Pague Menos. Você sabia que no supermercado Pague Menos você tem a chance de ficar milionário? Na promoção Pague Menos faz sua vida melhor. A cada R$ 150 em compras você concorre a R$ 1 milhão. E a sua chance de mudar de vida. E pagando com o cartão Pague Menos você ganha chances em dobros. E se baixar o app Pague Menos você pode acompanhar seus números da sorte e ainda ganhar chances extras. A promoção é válida em todas as lojas físicas e site. Participe da promoção Pague Menos faz sua vida melhor e concorra a R$ 1 milhão. Os nossos patrocinadores continuam agradecendo a Care Club Piracicaba, a Run For Tudo para sua corrida, ao Energético 220 volts, a Laser Dream Piracicaba e a Fotop. Time, você que quer fazer parte aqui do nosso podcast, quer apoiar o nosso trabalho e também patrocinar as nossas corridas, chama a gente no WhatsApp no número 19 97421 6902 ou comercial@chelsea.com.br. E antes de apresentar o nosso convidado, já ganha presente a hora que chega aqui. Opa. Roberto, ó, a Fotop, que é a nossa patrocinadora aqui, mandou um presente para você. Obrigado. E o que é legal? Eu gosto de falar que a gente, enquanto organizador de evento esportivo, a gente cria os desafios. E a gente tem uma sinergia danada com a Fotop, que ela vem e registra e coloca isso pro resto da vida ali dos corredores e abre para ver o presente que ela mandou para você. Opa! Eu fico muito feliz com esse presente, muito bacana. Que legal, que legal. De que prova essa foto, seu Alberto? Puta, isso eu não... Espera um pouquinho só. Será que é Chicago? Não. Deixa eu ver. Não sei de onde que é. Toda honestidade, estou chutando porque foi minha última. SP City. SP City. SP City desse ano. Não, você fez esse ano, não? Esse ano não. Ano passado? Não, eu fiz esse ano a meia, tem razão. Pode desse ano. Eu tenho esse número aqui também, eu corri. Pode ser. SP City esse ano. Pode ser. Eu poderia chutar que foi depois do ano 2020, que é quando eu corri com esse time que é do Nelson Evêncio. Tá, mas é a única pista que eu tinha. Mas não reconheci o local, não. Hein? Puxa, muito agradecido, adoro foto. Adoro foto, conheço a Fotop, sou fã deles e posso contar muita história de foto também, se você quiser aqui. Eu conheço o pessoal que começou com a foto na corrida. Ó, a gente vai falar disso. Vou até anotar que não estava nas minhas perguntas. Turma, ó, nascido em São Paulo, em 30 de julho de 1957, Alberto Banac é engenheiro com pós-graduação em administração e construiu uma carreira sólida como empresário no ramo de ferramentas automotivas. Olha, mas eu não sei como que isso é de ferramenta automotiva, mas de corrida esse homem entende muito. É pai da Karen e do Kelvin, ambos atletas. Karen e Kevin, ambos atletas. E ó, recentemente, esse livro que eu ganhei em São Paulo, escritor, Minhas 60 Maratonas. Para quem corre, sabe o quanto é difícil correr uma maratona e o quanto de histórias a gente vive ao treinar e correr para uma maratona ou qualquer outra corrida, não só a maratona. Hoje a gente vai falar de muitas coisas aqui. Se deixar, eu vou ficar só perguntando de prova. Mas vamos entender um pouco da história do Alberto. Como que o esporte entrou na sua vida? Lá em 1990. Então, o esporte, na verdade, entrou na minha vida
desde que eu sou muito criança. Eu sempre gostei de fazer esporte. Sempre. Sempre. Sempre fui esforçado, mas puta, era ruim de bola, mas jogava em todos os times. E fiz taekwondo, tentei jogar vôlei, tentei jogar basquete, sempre fui muito esforçado e até em futebol participava até dos melhores times, que eu era amigo do pessoal muitas vezes e sempre a vida seguia. O meu primeiro feito esportivo que eu considero foi no ginásio, quando tinha um campeonato de abdominais. E eu faltei no dia que teve os abdominais, que eram completamente diferentes do que hoje, e eu fiz uma semana depois. E tinha cara lá que era faixa preta de judô, que era muito bom, e tinha feito 555 abdominais. Isso na escola vocacional em São Paulo. Eu fui o último a fazer, eu comecei a fazer, a coisa foi indo, e eu ganhei e fiz 556 abdominais. E, puta, foi o meu primeiro marco abdominal. Alguém segurava a sua perna, você fazia as flexões. Foi a primeira coisa que eu fiz na minha vida. E depois eu fiz muito esporte, tudo. E chegamos a 1990. Eu já era casado com a minha esposa estava grávida, e ela engordou durante a gravidez 14 quilos, e eu aproximadamente a mesma coisa. A diferença é que ela teve o neném e emagreceu logo. Aí eu comecei eu precisava dar um jeito nisso. Aí eu tinha um amigo, tinha um conhecido, que era Otávio Moscatello, que dava aula num lugar de corrida, que era um negócio que naquela época, 1990, ninguém fazia. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo, ninguém fazia. Só fazia atleta de... Só tinha dois tipos de corredor. O atleta de verdade, que corria para burro, mas corria mesmo, que nem muitos provavelmente são muito mais rápidos que os mais rápidos que nós temos hoje. E também tinha, como a corrida era o segundo esporte, ou do basquete, ou do cara que jogava vôlei, eu comecei, e lá que eu comecei o negócio de corrida com ele. Nesse ano que eu comecei, eu fiz uma meia maratona, que chamava Speed Stick, que tinha em São Paulo. Até a marca que tinha lá, ela foi bem famosa em São Paulo, e nesse mesmo ano eu fiz a São Silvestre, Pangaré total, sem treino. E aí eu abandonei o Tavico. O Luiz Otávio Moscatello, que era até, ele era, na época, a ginástica que existia era o step. Não sei se quem é velho sabe o que é o step, que era o exercício que tinha. Ele era professor disso, era um professor consagrado. Ele não dava muita bola para isso daqui. Eu continuei a minha vida e eu continuei correndo sozinho. Começou para emagrecer? Comecei para emagrecer. Era só isso? Só isso. Mas só isso. E isso de vamos participar de prova? Então, eu precisava, a primeira... A gente sempre tem uma vontade de estar onde outras pessoas frequentam. Na época, eu comecei a ir no Parque do Ibirapuera, onde até hoje vou. Fazem 35 anos que eu vou no Parque do Ibirapuera. 35 anos? E aí eu cheguei e lá tinha uns caras que faziam maratona. Puta, eu achava que os caras eram uns deuses, meu. Porra, como é que o cara corre tudo isso? E tinha uma prova, tinha outra, eu escutava eles falar, e eu participava de alguns cafés da manhã com eles. E era outro mundo. Eles comentaram de uma prova, de outra. Aí eu me inscrevi nessa prova daqui, que foi essa Speed Stick, sozinho, sem treinamento. 21K. 21, puta, eu devo ter feito 2 horas e 40, 2 horas e 30, uma tristeza. Sofria para burro nas subidas. E nesse mesmo ano eu fiz a São Silvestre. Também uma desgraça total. E assim que eu comecei no mundo da corrida, aí eu comecei a correr todos os dias. Todos os dias eu comecei a correr sem professor, sem nada. E assim fiquei por 6 anos, de 90 até 96, corri tudo que é prova que você imagina, mas tudo... Viciou. Viciei. Mesma coisa que a turma está vivendo hoje, esse boom você sentiu lá atrás. Com uma diferença, não tinha... tinha pouquíssimas corridas. Eu cheguei a ir correr no Rio de Janeiro porque não tinha corrida em São Paulo. Pra você ter uma ideia. E eu era um pangaré completo, mas eu ia. E um negócio muito bacana que tinha nessa época,
que você deve saber que corredor gosta de melhorar o tempo. E mesmo o Pangaré, que nem eu, uma pessoa assim, queria melhorar. Todo mundo gosta. E os organizadores eram muito espertos. O que eles faziam? As corridas de 10 quilômetros normalmente tinham 9.200, 9.300, que assim você sempre baixava o seu tempo. Aquela prova era muito boa, todo mundo batia RP. E também tinha uma característica, não tinha chip também. E não tinha GPS. Não tinha nada. O relógio era aquele relógio tipo Seiko, tipo Oriente, e no meio tinha pequeno um cronômetro. E a gente olhava no cronômetro. Hoje eu não consigo olhar no meu relógio, que é grande, imagina naquela época como é que era. E fora que, como não tinha chip, conforme a gente foi melhorando um pouquinho, a gente queria largar na frente. Por quê? Porque era tempo cheio, você não tinha o que fazer. Se você perdeu 2 minutos na largada, é 2 minutos a mais. Então a largada era um fedor, porque você tinha que chegar 40 minutos antes, ficar perto da linha da chegada, eu e todo mundo, né? Se enchia de produtos que era uma mistura de arnica com cânfora, para já sair rápido, para sair forte, você precisava sair coisa. Então, inclusive, esse produto que existia na época, o pessoal chamava de óleo elétrico ou óleo de peixe. Todo mundo usava isso daqui. Todo mundo usava. Passava na perna para ficar aquecendo. E assim eu fui de 90 até 96, fui fazendo esse tipo de coisa. Sem treinador, sem nada. Encontrava o pessoal no Ibirapuera, sabia onde tinha a prova e ia atrás. Tinha pouca gente que corria. E como que descobria onde tinha a prova? Olha, era fofoca. Era boca a boca. Era fofoca. Não, existiu. Existia uma revista que foi muito importante, que eu acredito como um dos alicerces da corrida nos dias de hoje, que se chamava Contra-Relógio, Tomás Lourenço. A Contra-Relógio indicava as provas, era criteriosa, foi uma das bases. Então lá era um negócio, o resto era fofoca que tinha. Então alguém me dizia, vai ter uma prova em Taboão da Serra, vai ter uma prova em Guarulhos. E não existia nenhum veículo oficial, entendeu? Não existia, era fofoca. A gente sabia, tinha umas equipes, muito poucas equipes, normalmente era atleta bom, era aqueles caras de camiseta regata e shortinho curto, tá? Não existia gel, não existia nada, e esses caras corriam para burro. Então era mais ou menos desse jeito que a gente sabia onde tinha a prova. No Rio de Janeiro tinha muito mais prova que em São Paulo nessa época. E eu uma vez ou outra fui para o Rio de Janeiro, fui algumas vezes para Guarulhos, São Bernardo, Santo André, aonde tinha a gente ia. Ribeirão Pires. Não, mas as provas eram super desorganizadas, mas muito divertidas. Tinha um negócio que era bacana. O pessoal reclama hoje do apoio médico, tudo. Naquela época existia o ônibus cata-ossos, que chamava, que ia pressionando o último cara da corrida, quem desistisse ia subindo no ônibus. E eu já tive algumas provas, eu nunca cheguei a subir nesse ônibus, que o ônibus ficou me Estava atrás ali. Estava logo atrás. E foi ônibus assim, cata-ossos. Cata-ossos que tinha. Não vou falar que vai voltar com o ônibus cata-ossos, mas já vai me... Não, e espera um pouco, tem mais uma coisa. Hoje em dia, o pessoal fala que tem muito meme, muita coisa, hoje em dia existe muito preconceito. Outra coisa que era muito engraçada é como os locutores de corrida se portavam. Quando você chegava na corrida, o locutor chegava e o locutor falava assim: gente, vai começar a corrida daqui a 5 minutos. E aí ele ia dando tempo. E fala, gente, por favor, para que todos tenham uma corrida agradável, tudo, cintura grossa para trás, canela fina para frente. Você imagina hoje se alguém falasse isso daqui? Cintura grossa para trás, canela fina para frente. Isso era usual. Todo mundo era normal. Era jargão que eles falavam. Era o jargão que eles falavam. E teve locutores muito famosos que teve.
Tem o Vasco, que até hoje está aí, você deve conhecer. Tinha o Paulão da Corpore, que era um... Paulo chegou a vir para Piracicaba então, fazer porque tinha uma locução. voz brilhante, que era o cara... Pô, Paulo conhecia todo mundo pelo nome. Era um sonho naquela época, você era um ideal. Você chegando, Paulo falava o seu nome, chegando... Nossa, teu ego ficava... Era muito bacana. Que legal. E você imaginava... Não... que lá de 90 a 96, quando você estava conhecendo esse mundo da corrida, que um dia você ia estar escrevendo um livro? Nunca, nunca, nunca. O que aconteceu foi o seguinte, quando eu comecei, a gente começou num local que chama Portal do Morumbi, tá? Que era lá no Morumbi, perto da onde eu morava, onde o Tavico, Luiz Otávio Moscatello, dava aula, e tinha uns caras que corriam comigo. E no final de 96, um dos caras que corria comigo falou, pô, fazia tempo que ele era mais mole do que eu, né? Eu gosto de falar. E eu cheguei para ele e falei, pô, e como é que você tá? Pô, fiz Nova York. Falei, o que fez Nova York? Fiz a Maratona Nova York. Falei, mentira. Que ano que é isso? Isso foi, ele fez em 96, tá? Aí eu fui na casa dele, eu vi a foto. Mentira. Eu vi a foto. Eu falei, porra, mas não é possível, você foi no 21, bateu a mão e voltou tudo. Não é possível, deve ser mentira. Não, aí eu vi tudo, é verdade, o cara tinha feito Nova York. Aí eu, na época, minha esposa era rata de academia, que se fazia essas coisas de step, aeróbica, o que tinha da época em São Paulo, que tinha a Runner, tinha aquela em cima da Dacom, me fugiu o nome, mas tinha umas academias bem importantes, e ela, vive, ela fala, eu falei, você acredita que tal fulano fez isso e aquilo? Ela falou, eu tenho uma amiga minha que faz maratona, são duas gêmeas, pergunta para ela, falou, tá bom, tem um tal de, uma delas falou que a minha irmã treina com um tal de Vanderlei. Eu falei, pô, vou ligar para esse tal de Vanderlei para saber como é que é. Aí eu liguei para o Vanderlei. Liguei, pô, cara, se o cara lá fez, eu também, pode ser que, não sei como, né, mas deve ter alguma mágica. Se ele conseguiu, pô. Aí eu liguei para o Vanderlei e falei, alô, oi, seu Vanderlei, tudo bem? Meu nome é Alberto Banac, não sei o que, eu gostaria de se fosse possível, de treinar consigo para tentar ir para fazer uma maratona. Esteja às 6h15 no Constâncio. E ele bateu o telefone. Eu falei, puta, o que é Constâncio? Né? Aí eu liguei de novo para ele. Ele falou, Centro de Excelência de Treinamento Constâncio Vaz Guimarães. Aí eu comecei e fui no dia seguinte lá. Uma dessas gêmeas estava lá, me conhecia, me apresentou e ali começou tudo. Ali que começou tudo. Na época era o maior grupo de corrida que existia. Vanderlei de Oliveira, o maior técnico que tinha, que não era professor de educação física, mas que sabia tudo, é um cara que sabe tudo de corrida. E ele a assessoria dele chamava Run for Life, e ele também era treinador do Pão de Açúcar, que estava começando o Pão de Açúcar Clube naquela época. E assim que eu comecei, cheguei lá no Vanderlei, e aí ele chegou, foi muito engraçado o meu início, que eu cheguei no Vanderlei, e o Vanderlei falou, você vai seguir esse senhor. Esse senhor, eu falei, tá bom. Aí eu vi, era um senhor de cor preta, barrigudo, pinta de ex-jogador de futebol. Eu falei, pô, esse cara vai ser moleza eu seguir, tá tranquilo. Aí a gente fazia uns aquecimentos e ele falou, hoje o treino vai ser 3 tiros de 1000. Aí o senhor chegou para mim e falou, o primeiro a gente vai mais devagar, o segundo a gente acelera um pouco, fica atrás de mim, garoto. Eu falei, porra, mas esse velho aqui, não vou ficar atrás desse velho nunca, né? Aí fiz o primeiro tiro, falei, porra, o velho é bom, consegui acompanhar. O segundo tiro ele já ficou muito na minha frente. E no terceiro ele sumiu. Aí eu vim a saber que esse senhor era o Edgar Freire, que foi vice-campeão na São Silvestre de 61. Isso foi em 90. E que foi recordista brasileiro de 5.000 metros em pista de carvão. E que tinha, naquela época, 3,50 na maratona. Simplesmente. Assim foi meu início
na Run for Life. Na pedrada mesmo. Na pedrada. Na pedrada. Assim que eu comecei com o mundo da maratona. Aí a gente foi treinando, aí começou tudo. Aí o Vanderlei, um cara que entende muito de corrida, que era uma turma enorme do Vanderlei. Já era uma equipe grande. O Vanderlei era disparado a maior assessoria de São Paulo. Já existia algumas pequeníssimas assessorias, tá? Por exemplo, a gente treinava junto na época com... Já existia, por exemplo, a assessoria Ranfan, que era do Mário Sérgio, que é um cara que veio da natação, tá? Mas era bem menor que o Vanderlei. O Vanderlei era o Bambambam. Bam, bam. E Run for Life era os vermelhinhos. Não tem nada conotação com nenhum. E o Vanderlei era um cara que entende muito de corrida, que sabe todos os tempos de todo mundo, e que tinha uma metodologia que funcionava, e todos os empresários da época queriam treinar com o Vanderlei. Hoje hoje em dia em São Paulo existem muitas assessorias, mas daquela época era quase uma unanimidade o Vanderlei. Treinar com ele. Era treinar com ele, todo mundo queria. E eu fiquei com o Vanderlei de 97 até 2004, mais ou menos. Muita história. E aí o Abílio treinava com a gente, o Abílio Diniz, fiquei muito amigo do Abílio, inclusive a gente tinha tempo, o Abílio muito mais velho, lógico, a gente tinha tempos parecidos e a gente fazia treinos meio juntos. E como na época eu vendia ferramenta automotiva, o único risco que o Abílio corria comigo era de eu pedir dinheiro emprestado. Que eu nunca venderia ferramenta para o Pão de Açúcar. E a gente acabou criando um vínculo de amizade, fizemos a primeira maratona de 97 juntos. Que legal. Então foi 97 a primeira maratona. Minha primeira maratona foi em 97. Choveu para burro. Onde? Foi em Nova York. Nova York. O Vanderlei queria Nova York. O Vanderlei não gostava de correr que a turma dele corresse em São Paulo. A turma do Vanderlei corria as provas da Corpore, corria a meia maratona do Rio, a meia maratona de Buenos Aires, Nova York e Paris. Era o que o Vanderlei fazia. Era esse o calendário. Era esse o calendário dele. E você que se adapte, e o problema é seu. Quero ir em tal prova, vai sozinho. Ou nem não tinha, era tudo, e o Vanderlei coordenava e funcionava muito bem, sabia o tempo de todo mundo. Na época, metodologias eram completamente diferentes do que hoje. A gente fazia, cada 45 dias, mais ou menos, um teste de 3 quilômetros, que o Vanderlei... Nossa, cada 45 dias? Mais ou menos. Aí, esse teste de 3 quilômetros, o Vanderlei põe uma pressão tão grande na gente que quando a gente entrava em prova normal, ninguém se sentia pressionado, porque já estava tudo resolvido graças ao Vanderlei. E eu fiquei muitos anos com ele, aprendi muito. O Pão de Açúcar também foi muito importante. E quando eu falo dos alicerces de corrida, o segundo alicerce de corrida foi o Pão de Açúcar, foi a família Diniz. Tanto o Abílio quanto o João Paulo. Porque o Abílio que criou, o amor dele pela corrida foi muito grande, ele investiu muito na corrida, ele montou dentro do Pão de Açúcar uma equipe enorme de nutricionista, professores de educação física, incentivava os funcionários, criou circuitos, e ele foi o cara que pôs a coisa para frente. Que começou, e ele investia realmente nisso, ele acreditava como ideal nisso daqui. Tudo do jeito dele, mas funcionava, dava certo, e eu acho que ele foi o segundo grande alicerce da corrida, foi o Abílio, e depois o João Paulo seguiu, não como o Abílio era o ditador que deu certo, entendeu? Ele mandava tudo, e várias vezes eu conversava com ele, normalmente ele me convencia, e eu falava... Eu tive na vida, é engraçado isso, eu tive na vida algumas pessoas que eu convivi, que eu sempre tive minhas opiniões, e acho que é muito inteligente você, quando você está errado, você admitir.
Eu várias vezes, conversando com a Bíblia, eu chegava no final e falava, pô, ele tem razão, eu estou fazendo errado. A gente fez Nova York 97 juntos, tivemos muita coisa. Eu fui a única, foi tão legal isso daqui, que eu fui a única pessoa, a gente ficou tão amigo, que eu fui a única pessoa que não era do Pão de Açúcar, que fui convidado para o jantar lá em Nova York da diretoria. Eu fiquei muito legal nisso daqui, foi muito bacana. Eu tenho muito carinho por tudo que o Pão de Açúcar proporcionou. O pessoal não imagina. Quando alguém fala, o Pão de Açúcar fez isso por causa de imposto, fala, não tem nada disso. Podia ter feito podia ter investido no vôlei, o vôlei bombando, podia ter investido no basquete. Ele pôs no que ele gostava. E tudo começou porque a filha dele, Ana Maria, tinha corrido anos anterior em Nova York, ele assistiu, gostou e a partir daí que surgiu. Foi aí que surgiu o gosto também. O circuito de revezamento Pão de Açúcar até hoje é um sucesso. Até hoje é um sucesso. Ó, 97 Nova York. O episódio está saindo hoje, mas a gente gravou ele. Então a sua última corrida hoje, para a galera que está nos assistindo e nos escutando, é Valência. Que você acabou de correr dia 7 de dezembro. Certo. Antes de Valência, qual que é a sua última corrida? Chicago. E foi uma corrida que eu corri em Chicago. O que aconteceu em Chicago foi o seguinte. Quando eu fiz essa maratona de Nova York, depois da maratona, estamos todos reunidos no Park Lane, que era um hotel que ficava em frente ao Central Park, e está todo mundo falando dos planos para o futuro. Então, qual é? O cara que fez 4,10 quer fazer abaixo de 4, 3,40 abaixo de 3,5, o outro quer fazer Ironman, cada um contando suas coisas. E eu estava meio perdidaço, eu tinha quebrei nessa maratona, não sei o quê, fiz o tempo lá em cima. Aí eu tinha uma filha de 8 anos. E o Vanderlei falava que a idade madura para uma mulher correr era 28 anos. Então eu falei, meu sonho é voltar daqui a 20 anos aqui e correr com a minha filha. Porra, todo mundo morreu de dar risada. Isso? Em 97. Isso em 97, que eu vou chegar lá, eu vou chegar lá em Chicago agora. Só para explicar. Isso em 97 eu falei. Aí todo mundo morreu de rir. Fala, daqui a um ano você vai estar com o teu joelho quebrado, você vai ter parado. Tá bom. Minha filha passou a vida inteira escutando isso. Que ia fazer. Quando você tiver 20 anos, a gente vai correr. Não, quando ela tiver 28 anos. Tá. Bom, não deu para fazer quando ela fizesse isso, mas nós fizemos, eu, minha filha e meu filho, que era pequenininho nessa época, nós fizemos uma meia no Rio, os três, no ano de 2017. Fizemos uma meia no Rio, 21 mais 21, dava 42, para nenhum dos dois fazer maratona, só que depois nós fizemos isso. Minha filha hoje está na 8ª maratona, e a 8ª maratona dela foi em Chicago. Eu já tinha feito Chicago 3 vezes, mas como minha filha, agora que mora no exterior, ela queria fazer Chicago, eu encontro ela pelo mundo. Então eu falei, vamos se encontrar em Chicago, vamos. Aí eu me inscrevi para Chicago, corremos Chicago, fui eu, minha esposa, foi ela também, minha esposa não corre. Aí o que aconteceu? E depois eu já tenho que fazer uma média com a esposa também, aí eu marquei para a gente ir para as Rochosas do Canadá. E no meio tempo, minha filha foi pedida em casamento. E aceitou o pedido de casamento e resolveu casar esse ano. Eu já tinha pago Chicago, já tinha pago o Canadá, já tinha pago tudo. E agora minha filha vai casar em Israel. Eu encontro minha filha em Israel, e já que eu estou em Israel, que é longe para Burro, na volta eu volto para Valência e corro em Valência. Foi a razão de eu fazer isso daí. Aí eu brinco que só o casamento da filha não é motivo para você pagar uma passagem tão cara. Tem que ter uma maratona no meio. E o fato de fazer as maratonas fez com que eu tirasse férias regularmente, que eu fazia 2 maratonas por ano, aí eu chegava, viajava tipo na quinta ou na quarta, ficava até quinta, sexta, sábado, vivendo em função da maratona, depois tirava uma semana de férias. Passei a adotar isso como sistema de vida e para disciplinar a minha vida, que antes disso eu trabalhava demais, só trabalhava, antes de 90. Foi o método que você encontrou ali de equilibrar. Equilibrar. Que legal.
E nisso foi. Então, começou no 97 em Nova York. São 60, né? Você lembra das 60? Olha, eu criei um sistema que eu tenho no meu Google Drive, as maratonas, porque várias vezes eu encontro um cara na rua e o cara fala, pô, Alberto, você se lembra, a gente correu Chicago, acho que foi em 2003, ou corremos Roterdã. Então eu tenho todos os anos no meu Google Drive as que eu corri. Salvo. Eu tenho mais ou menos, eu me lembro, não me lembro de detalhes, que nem você me mostrou a foto lá, eu não sabia qual é, mas eu me lembro das maratonas que eu fiz, sim. Eu me lembro, Não, não com detalhes. são 60 maratonas. E corrida, você tem ideia? Ah, não, não dá para. Não, eu tenho isso é engraçado. Ah, a minha esposa, quando eu sou casado pela segunda vez, porque eu sou viúvo, tá? Quando minha esposa veio conhecer veio na minha casa tudo, ela viu que eu só guardo na parede as medalhas de maratona, só. Certo. E ela viu, eu tenho uma caixa absurda de medalhas, porque de 90 a 96 eu corri muita corrida, mas muita. E corrida de 10, 21, você não precisa de descanso, você vai correndo quantas for. E inscrição era muito barata naquela época. Tinha vezes que não tinha nem inscrição, não tinha nem era. Não, você se inscrevia na hora. Você chegava lá, pô, qualquer coisa, você paga depois. Não Você tinha sabe? esse monte de burocracia. Não tinha camiseta, medalha era só para os 3 primeiros. Não, não é essa coisa hoje que o cara, puta, aquela briga pela medalha, por Ó, tudo. quando eu comecei a trabalhar 17 anos atrás, já fazia 15 anos que o Nilton fazia a prova. O método de inscrição, as pessoas apresentavam na retirada de kit o comprovante feito na conta dele. E olha só o que com o tempo, a gente descobriu. As pessoas faziam o depósito no caixa eletrônico com o envelope vazio. Porque ele nem checava, era um negócio diferente na época, né? Tinha essa questão de confiança, mas sempre tem os malandrinhos. Depois que a gente foi colocar no ativo, Sim. que veio depois a inscrição online. Não, então, aí nessa época também, quem estava bombando em São Paulo era a Corpore, que eu classifico como os três grandes alicerces do momento da corrida que a gente deve ao contra-relógio, a família Diniz e a Corpore. A Corpore, principalmente na época do Davi Citrinovich, que era o presidente, inclusive eu participei muito com a Corpore de muitas coisas, era muito organizada, era uma excelência nas coisas, um respeito total a tudo, e prova da Corpore era a certeza que a coisa era bem feita, bem organizada, que ia sair. Tanto é que eu comecei, com o passar do tempo, a só fazer provas da Corpore. E todo mundo que, conforme a corrida foi melhorando um pouco, foi tendo coisa, o pessoal começou a se mirar na Corpore, que a Corpore que era. A Corpore chegou a fazer provas em vários lugares, e o pessoal era muito profissional. Tanto é que a Corpore era constituída por executivos de outros lugares, empresários, que doavam seu tempo para lá, mas todo mundo com uma visão muito boa da coisa. Entendeu? Então, da excelência. Acho que isso daqui que fez com que várias empresas fossem surgindo, se espelhando na Corpore. Com certeza. Não só, e depois da Corpore, muitas pessoas dali viraram outras empresas, Sim, né? Tinha muita gente boa que foi aparecendo. Todo mundo que você notava que todo mundo era bom naquela época. Você notava, não tinha quem aparecia e não fazia algo legal, em 2 minutos estava fora. Porque você tinha um negócio de comparação muito bom lá. Entendeu? É que nem hoje, por exemplo, em São Paulo, eu noto que o pessoal fala muito bem da track and field, das coisas da track and field. Eu fiz muito tempo, eu fiz corridas da track and field, mas eu não faço mais, não que eu não, sem qualquer demérito para a track and field, pelo amor de Deus, ou corrida de 5 ou de 10, nada disso, ou que até tem faço de vez em quando uma meia maratona deles, mas são provas muito bem organizadas, eles aceitam sugestão, eles dão camisetas muito boas,
E você nota que existe uma assistência muito bom, existe muito ativo. Eles fazem algumas ativações que eu julgo interessantes. Tá? Lógico que nada se compara às ativações que tem no exterior. Se quiser, depois a gente pode conversar sobre isso. Mas é outro nível. É outro nível do que tem. Alberto, das provas, né? Você já correu um monte de prova pelo mundo. Qual que é a prova mais legal, na sua opinião, e a pior? Puta, a pior prova. Olha, eu corri. A experiência minha ou a prova que foi pior? Vamos lá. Eu corri em 2001 a Maratona dos Bandeirantes, que é uma única maratona que teve na inauguração da Rodovia dos Bandeirantes, em que a Corpore parece que ajudava na organização, para você ver. E era uma corrida bem difícil, que pegava a Rodovia dos Bandeirantes, cheia de subida, descida, e eu me lembro que a água foi roubada. A água foi roubada à noite, eles vacilaram, a população lá, naquela época era diferente, né? O pessoal roubou a água, então foi uma calamidade, foi uma corrida bastante... Foi uma maratona? Foi uma maratona, foi bem difícil, tinha havido bastante gente... No meio da estrada, sem... Não, em uma estrada, um calor desgraçado, foi um dia, sabe, foi um sofrimento que... Puta, e pior que não tinha posto, que estava inaugurando, não tinha nada, então foi um sofrimento. Também, outra prova que também foi bem sofrida, que eu fiz, foi em Israel. Israel eu já tinha corrido, minha filha já morava lá, já tinha corrido a maratona de Tel Aviv, que é uma maratona boa, plana, relativamente plana. Tinha corrido Jerusalém, que é uma maratona dificílima, mas que a gente sabe o teor de dificuldade. Ambas as duas muito bem estruturadas. Tá? Aí eu fui correr uma maratona no deserto. Que eu falei, já que eu vou ter que ir para Israel, vou inventar, no Negev, que chama, que na verdade saía da cidade litorânea de Eilat. Mas na verdade você corria, que é uma cidade muito famosa, uma praia bem badalada, você corria mais ou menos 1 quilômetro de Eilat. Aí você entrava no deserto. E correr no deserto é legal mais ou menos uns 20 minutos. Que você fala, nossa, montanha aqui, montanha ali, que visual. Pá. Aí parece que você está numa esteira, parece que você está o tempo inteiro no mesmo lugar. A maratona é super organizada, você não se perde um instante, porque tem seta, tem tudo. Uma maratona de um grau de dificuldade absurda. E que o piso era um piso duro, era uma areia dura, ainda bem, só que tinha muita subida e descida e tinha pedras grandes da cor do solo. Então eu caí 2 vezes e uma menina que era portuguesa, que era na minha frente, abriu o queixo. Então eu corri a prova inteira com muito medo, mas muito medo. E não tem nada de Eilat, era só no deserto mesmo. Foram 2 provas assim, bem difíceis, mas foram 2 propostas. Já fiz muita corrida que não foi em maratona, já fiz muita corrida que não tinha água, que é um absurdo isso daqui. Sim. Mas principalmente de 90 a 96, que o nível de organização era outro, mas fazia parte. Era aventura, hoje em dia é inadmissível isso. Exato. E acabava tudo numa boa. Não tinha problema nenhum, você ficava... Não tinha rede social, não era só... E você, na verdade, você entendia que o cara que estava organizando tinha uma boa intenção, entendeu? Então, sempre, sabe, a coisa continuava, né? Não tinha. Você perguntou das piores, né? E a melhor? Ou as melhores? Que você fala assim, nossa, essa todo mundo devia correr uma vez na vida. Uma vez na vida, Nova York. É a mais festiva. New York, sem dúvida alguma. Eu corri Nova York já 3 vezes, é a mais festiva. A cidade, não é só a maratona em si, o evento é o mais festivo. A cidade para, os restaurantes lotados, os hotéis lotados, os corredores ávidos por comprar tudo que vem pela frente, desesperados. É um absurdo. E a coisa e muito apoio popular, muito. Eles entenderam que a cidade ganha muito com a maratona.
Então é um clima por uns 5, 6 dias que continua até depois de muita euforia, muita festa. Você tem duas opções de ir para a largada, por exemplo, você pode ir de ônibus, você pode ir de balsa. Os dois circuitos têm tem muito glamour, você tem muita ativação, você vai em muitas lojas que, por exemplo, você tem eventos relacionados à maratona, o pessoal faz massagem, põe bota de compressão, te dá desconto, te dá brinde, te dá boné, dá lanche, dá tudo. E a cidade recebe muito dinheiro. E eles entenderam isso. Então, eu acho que de festa a festa mesmo seria Nova York. Algumas se aproximam dela, mas nenhuma chega à festa que é Nova York. Que legal. Isso é um negócio que, se for... Tem muita maratona boa também. Por exemplo, Chicago também é uma maratona espetacular, tem muita ativação. Eu acabei de fazer Chicago, por exemplo, eu não vou correr a corrida de 5 quilômetros, não vou. Aí, perto do meu hotel, tinha aquela Lalamove, uma loja ali, fazendo uma ativação de uma corrida de 5 quilômetros. Acabei indo lá. Um treinão ali. Acabei indo lá, ganhei um monte de presente. Nossa, da Lalamove, que é uma loja carésima, badalada, sabe? Fizeram um lanche, não tinha inscrição, não tinha nada, você só tinha que aparecer. Quer dizer, a cidade entende que o corredor vai trazer muito benefício. Então eles fazem isso daqui. Você sabe que eu percebi esse ano em Chicago também? Uma coisa que aqui no Brasil é diferente. Lá em Chicago, o patrocinador principal, Nike. Mas você vê outras marcas, todo mundo usufruindo e contribuindo com a Maratona de Chicago. Né? E o patrocinador até indica aonde ficam os concorrentes dele, porque você sabe que isso daqui, na verdade, é uma sinergia que cria. Se você acredita no seu produto, vá ver o do seu concorrente também. Então, essa mentalidade que existe nos Estados Unidos é muito legal. Ele não é que nem, o cara está brigando comigo, vou esconder. Não, vai lá e vê. O meu é melhor. O meu tênis é melhor. Eu vi tantas ativações diferentes. Eu uso atualmente uma marca de tênis que eu uso há muitos anos, porque deu certo. Encaixou no pé ali. Encaixou no pé e acabou. Mas eu fui ver, eu fui em ativações de outras marcas de tênis, espetacular as explicações. Não é mais que nem era antigamente, entendeu? Que você chegava e você entrava numa esteira e o cara te olhava. Não, hoje em dia você vê pessoa que te dá uma explicação que dá vontade de experimentar. É muito bacana isso daqui que eles fazem, que hoje em dia aqui tem. Isso é um negócio que o Brasil tinha que imitar com o passar do tempo. Sim. Eu acho que vai chegar. Vai chegar. Ó, agora pegando um gancho no que a maratona ensina, né? Você é um grande empresário, na verdade, empreendedor de várias áreas. Time, até corrida, o Alberto já organizou, e depois a gente pode falar um pouco sobre isso, que é uma experiência diferente, né? Entender, participar e organizar, né? Quando a gente está correndo parece que é fácil. Sim. Quando a gente vai pro outro lado ali, já encontra os desafios. Você acha que a maratona te ensinou coisas que você aplicou depois no dia a dia de trabalho? E o que foram, assim, o que você acha que mais a corrida te trouxe? Olha, a corrida e a maratona, eu falo muito isso daqui, que as corridas de longa distância mudaram muito a minha perspectiva de vida. Me ensinaram a ter paciência, me ensinaram a ser humilde, me ensinaram a escutar os outros, me ensinaram a não achar que eu sei tudo, tá? E que são coisas que não... Quando você é uma pessoa... Eu tive um relativo sucesso empresarial, e eu acho que a corrida me ensinou a eu enxergar melhor muitas coisas. Tá? Eu acho que se eu fosse definir... outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ele me perguntou, se você fosse definir maratona em uma palavra, qual seria? Eu pensei bastante, falei humildade. Mas não humildade no sentido de você ser um coitado.
Humildade de você saber sua limitação, de você saber voltar atrás, de você saber sair devagar. Tudo isso daqui é um negócio que faz parte, mais ou menos, foi o que a maratona me ensinou. Me ensinou a ter disciplina. Para você fazer uma maratona, você não precisa ter genética nenhuma. E eu acho que eu sou, uma das razões de eu ter escrito o livro até foi essa, porque eu me considero uma pessoa que não sou geneticamente privilegiado de jeito nenhum. Eu sou fruto de muita dedicação, de muito treino, de muito esforço, de muita repetição. E é isso, e foi uma das razões de eu palestrar, às vezes, em alguns lugares, é essa daqui, porque se eu conseguir, pode ter certeza que você, que é uma pessoa normal, que briga com a balança, que nem eu brigo até hoje, também pode conseguir. Então, eu acho que mais ou menos é isso daqui. Eu levo isso daqui muito da maratona, eu levei muito para o campo, para o meu campo profissional e para o meu campo pessoal também. As minhas amizades mudaram completamente, tá, por causa da maratona. Até é engraçado que a minha primeira esposa, e ela comentava, nossa, minhas amigas comentam que você só fala de corrida. Eu falei, tá bom, não vou falar de corrida. Não vou falar. Chega em qualquer jantar que eu saio com todo mundo, eu era entrevistado. Eu falei, você quer que eu não responda? Você quer que eu seja mais educado? Pergunta, como é que é essa maratona? Não vou falar a respeito, você quer que eu fale isso? Não, onde foi? A minha vida inteira foi isso daqui. Nós tivemos agora, cerca de 2, 3 semanas atrás, um almoço do pessoal que corria comigo em 97. Teve uma turma que fez as 5 primeiras maratonas juntos. Nós estamos comendo Família Mancini. Quer dizer, a gente mantém uma amizade até hoje. Então, isso é muito bacana. Existe essa troca. Imagina, eu imaginava que eu ia ser amigo do Abílio Diniz, de tanta gente importante que... E falo do Abílio porque ele era amigo do Abílio e era amigo do açougueiro também. E o Abílio também era amigo do açougueiro. E o Abílio tratava o açougueiro com respeito. E eu também tratei sempre. Eu sempre tratei todo mundo com respeito. Entendeu? Que eu acho importantíssimo. Tudo isso a corrida me ensinou. Não existe velocidade, tudo isso aqui é bacana, mas não é o importante. O importante que a corrida me ensinou foi essa troca que você tem. Às vezes eu ligo para uma pessoa que sabe que é o Alberto que faz maratona, o cara me atende. Entendeu? E ele me liga, eu atendo o cara também. Quantos donos de banco, tem o Vanderlei, o Marcos Paulo, o Mário Sérgio, não ligam e o cara atende na hora. Mas atende mais rápido que a esposa, eu tenho certeza disso daqui. Entendeu? Então, tudo isso daqui a corrida me ensinou. E o motivo de eu escrever o livro foi retribuir tudo isso daí que aconteceu na minha vida. Deixar os outros entenderem que dá para fazer tudo isso. Sabe? Porque eu não sou nenhum superdotado, nem nada. Tá? Com genética diferenciada. Não, nada disso, nada. Sempre vai ter. Tem uma história boa, eu recebi uma vez na minha casa para almoçar um campeão português, gêmeo. E ele era um excelente corredor, tudo. No caso, era casado com a minha primeira esposa fez uma comida toda especial para ele, e o português, daquele jeito dele, Deus, falou, nossa, sua esposa, além de muito bela, cozinha de forma maravilhosa. Eu falei, ela pode fazer tudo isso, mas eu nunca vou correr a metade do que você corre. Tudo. Ele falou, pois, Alberto, vou lhe contar uma história. Eu vou lhe contar uma história. Ele falou, não, antigamente eu era corredor de 10 quilômetros, passei a correr maratona, não me classifico mais entre os melhores do meu país nos 10 quilômetros, porque a maratona estava me deixando mais lento. Aí eu fui perguntar para o meu técnico, o que está acontecendo? Meu técnico me respondeu, sempre haverá uma mulher mais bonita do que a sua e um corredor mais rápido do que você. Então contente-se com o que Deus lhe deu. E é o que eu falo para todo mundo. Sabe, eu corri no Pão de Açúcar, por exemplo, corri com o Adriano Bastos, que ganhou. Corri com o Nelson Teodoro Gomes, que tinha 2h15 na maratona. Pô, se você pega um cara que corre para burro, que corre a 2h30 hoje, é 15 minutos. Hoje é quase 4 quilômetros de diferença. O cara chegou 4 quilômetros na frente do outro. Quer dizer, não existe essa comparação, entendeu? Isso não afeta. Vai, faça sua corrida no tempo que for e divirta-se. Aproveite. Ó,
A gente vai fazer uma pausa agora, que é uma coisa que a gente chama aqui momento corrida. E depois do momento corrida a gente vai falar do livro, Tá tá? bom, Eu vou falar de uma corrida que a gente vai organizar. tá ótimo. Enquanto eu falo da corrida que a gente vai organizar, você vai pensar numa porcentagem de desconto de 0 a 100 que a gente vai dar para quem está nos assistindo, nos escutando. E o Rô que está aqui com a gente vai liberar a quantidade. Em cima do cupom que você falar de 0 a 100, ele vai falar quantos cupons a gente vai liberar para as pessoas que estão nos escutando, tá bom? E a prova, ó, na verdade, antes de falar das provas, inscrição de prova da Chelsea Sport Team é na plataforma da Ticket Sports. Então, se você está encontrando corrida nossa em algum outro site diferente da Ticket, não faça a sua inscrição, é golpe, tá? Infelizmente está rolando muito, tem muita gente perdendo dinheiro, fazendo inscrição de prova que não existe em site que não existe. Então, assim, inscrição de prova nossa é somente na plataforma da Ticket Sports, que a gente confia, tem segurança de dados. Não só as nossas provas estão lá, outras grandes provas e de provas bem legais pelo Brasil tá lá também. Então, inscrição de prova da Chelsea é na plataforma da Ticket Sports, tá bom? E a prova que eu vou falar hoje, que a turma colocou aqui, que não é por coincidência, é a nossa maratona de Piracicaba, que vai rolar no dia 2 e 3 de maio, que é uma prova que a gente vai largar do 15 de Piracicaba, vai passar pela Exalc e vai descendo até a gente chegar na Rua do Porto. Então, assim, é uma prova que é em aclive. A gente mais desce do que sobe. Time, vai ser uma prova super legal. Aquele kitzão recheado que vocês gostam. No dia 2 tem 5 e 10. No dia 3 tem 21 e 42. Beleza? Seu Alberto, qual que vai ser a porcentagem de desconto que você vai dar para a galera? Como eu acho que o Brasil precisa de muita maratona, eu vou dar uma porcentagem que eu acho baixa para que o máximo de gente possível possa aproveitar. Boa. 25%. 25%. E aí? 10 pessoas, ó, tá? Então, as 10 primeiras pessoas, como que vai chamar o cupom? Eu estou com 62 maratonas hoje. Não, põe Alberto 60. 60, minhas 60 maratonas. Minhas 60 maratonas, time, valendo. Colocou minhas 60 maratonas, que é o nome do livro. Você ganhou 25% de desconto. As 10 primeiras pessoas, hein, time? Tá valendo. Ó, antes da gente falar do livro, eu fiquei encafufado com uma coisa. Faz 35 anos que você corre. E, assim, treinar para maratona. Eu corri uma maratona. Vou correr a segunda, vai ser a do Rio. Corri uma em 2014. E depois nunca mais fiz. Que não é fácil. Pô, eu sei que eu corri 8 no Rio. É, assim, não é fácil. Não é fácil. Mas eu tô voltando agora porque eu tô com muita vontade. Eu tô com, literalmente, assim, com um tesão de fazer, sabe? É essa vibe que eu tô hoje. Nesses 35 anos, você pensou em parar, em mudar de esporte? Não? O que a corrida fez que... Porque, assim, é muito tempo. Eu nunca pensei. Eu fiz sempre outros esportes junto com a corrida, ah, meio que visando a corrida também, tá? Eu nunca pensei em parar. Nunca pensei em parar com a corrida. Nunca pensei. Nunca quis ir para o triatlo, que seria um passo meio natural. Eu sempre gostei da corrida e é muito tempo, mas é um negócio que você gosta, meu. Quando você gosta, você vai embora. É que nem, sabe, eu acho que se eu fosse um cara bom de bola, talvez eu estivesse jogando bola todo o tempo. Entendeu? Eu gosto de esporte. E outra coisa, eu acordo cedo, eu sempre acordei às 5h20 sem despertador. Então, das 5h20, por muitos anos, eu trabalhei às 5h20. Eu acordava às 5h20 eu ia trabalhar. Aí eu passei a correr nesse tempo. Eu não dependo de ninguém, eu posso correr sozinho, se bem que eu nunca corro sozinho, tá? Porque sempre tem alguém. Sempre tem cliente. Eu falo que é cliente. E, não, sempre eu resolvi vários problemas da minha vida correndo. E eu nunca pensei nisso.
Tá? Muita gente às vezes pergunta, muita gente fala, às vezes, não, corrida machuca, corrida isso, tudo. Eu falo, ó, gente, tudo machuca na vida. Sabe? Eu me lembro que tem amigos que. É muito engraçado isso. Eu tinha uma turma de amigos do passado, para quando tiver 60 anos, você vai estar com prótese no quadril, sabe? Que rogam aquelas pragas, sabe? E eu nunca quis parar, eu nunca tive vontade de parar, eu gosto de correr. Tá? Por algum tempo eu tive ambições de tempo. Fiz todos os tempos aos quais eu seria possível dentro de margens. Tá? Mas não se preocupe com. Eu falo para todo mundo, não se preocupe. Tem muita molecada que começa a treinar, e aliás, tanto na época do Vanderlei, eu treinei com o Vanderlei, treinei com os principais, alguns dos principais treinadores do São Paulo. Vanderlei, que é um cara que tem um feeling terrível. Treinei com o Marcos Paulo Reis, que é um cara fantástico, é um cara espetacular, cheio de energia. Já viajamos de avião, voltamos de Paris junto. Viajar com o Marcos Paulo é o máximo. Ele é um cara que não. Ou ele está falando o tempo inteiro ou está dormindo. É um cara de uma energia fantástica. Treinei com o Mário Sérgio, também, que é outro cara da Ranfan, que também é um cara espetacular. Treinei com o mais humano de todos, que é o Branca. Também, que é um cara fantástico, não para de estudar, são todas pessoas bem famosas em São Paulo. E estou desde 2020, 2021 com o Nelson Evêncio, que era um amigo meu do passado, um cara que foi presidente da Associação dos Treinadores de Corrida, um cara que conhece muito de corrida, e foi uma época que eu me sentia meio desmotivado, não desmotivado em função da corrida, mas eu queria ter uma motivação para melhorar. Todos esses treinadores que eu falei, todos são amigos meus. E todos, se alguém perguntar de algum deles, eu só falo bem, só coisas positivas, porque realmente eu devo muito a eles. E é uma das coisas que eu falei, quando eu falo em humildade, é você reconhecer que tem pessoas que sabem mais que você e você respeitar a opinião deles. Eu vivo discutindo com o Nelsinho, mas sei que o Nelsinho, no final, vai ter razão, mas eu dou a minha opinião. Sou muito feliz. Se algum dia posso sair do Nelson, posso estar. E vai continuar sendo um amigão meu. Não tem, não tem problema nenhum. Eu aprendo toda hora com eles, isso daí. Então, eu sempre tive... sei lá, eu nunca quis parar, nunca senti isso daí, vontade de parar. Teve uma época que eu fico mais lento por um motivo ou por outro, teve uma época que meu filho quis treinar comigo, na época eu treinava com o Branca, e na época do Branca a gente fazia mais ultramaratona, mais corridas mais longas, tudo, que eu gostava, mas você fica muito mais lento fazendo isso daqui, tem essa... apesar de muita gente discordar, eu acho. E o que eu falo vale para mim, que nem eu falei. Pode não valer para você, pode não valer para outro. Aí meu filho quis treinar, aí não sei o quê, queria treinar onde tivesse gente mais jovem. Que tal? Não tem problema nenhum treinar com gente mais jovem, não tem problema nenhum treinar com gente mais velha. O importante é você estar num lugar que você se sinta bem. Entendeu? É isso que é importante. Por exemplo, o Nelson é um treinador que tem muito mais mulher que homem. Mas para mim não tem problema nenhum isso daqui. Tem porque eu brinco que eu sou o mais velho e o mais lento da equipe. Mas não tem problema nenhum. É vida que segue. Compensação, devo ser o que tem mais maratona. Entendeu? Alguma coisa a gente faz. Entendeu? Conta sobre o livro. Como que surgiu a ideia? A ideia, olha, a primeira vez... quando eu fiz, eu sempre gostei de escrever, tá? Quando eu fiz a primeira maratona em 97, com o Pão de Açúcar, tivemos uma palestra que foi no Pão de Açúcar, e foram os diretores do Pão de Açúcar. Naquela época tinha aquele projetor, tinha o telão, e eles levavam aqueles negócios, 1000 coisas para falar, projeção, trabalhos bonitos, parecia trabalho de venda de supermercado. Aí perguntaram se alguém... Eu nunca fui funcionário do Pão de Açúcar, eu era convidado, como eu era do Vanderlei, da Run for Life, eu fui convidado, estava lá. Aí, falou um monte de diretor do Pão de Açúcar, aí depois falou alguns atletas de ponta, não eram tão de ponta, mas alguns atletas bons,
que tinham 12h15, 12h20, tudo. Depois perguntou, e alguém que treina na Run for Life? E o pessoal me chamou para falar. E eu não esperava falar, acabei fazendo uma apresentação que demorou uns 20, 25 minutos, e quando acabou a apresentação, falei um monte de coisa, sabe, que tinha da prova, que foi uma prova muito difícil, choveu, eu encontrei uma brasileira que me puxou, que já tinha 7 maratonas, eu achei que ela não existia, porque quando a gente chegou no final da maratona, ela sumiu, eu falei, será que eu tive uma visão? Aí eu encontrei um amigo meu, que até hoje vai no parque, chama Firirone, que é um médico do Einstein, infectologista, deve ter entrado em primeiro na faculdade, é um cara que nunca deve ter consultado o Google, sabe esses caras inteligentes, que tudo ele pesquisa. Encontrei ele quando acabou a corrida, eu quebradaço lá em Nova York, encontrei ele e falei, foi Deus que mandou um médico do Einstein aqui para ficar do meu lado. Bom, ele estava pior que eu quase tive que deixar ele no hotel dele. Então contei todas essas histórias, contei com muito... E o povo gostou bastante, e o Abílio nesse dia falou, você devia algum dia colocar no papel as suas histórias. Ele foi a primeira pessoa que falou isso daqui, em 97. Eu nunca dei bola para isso daqui. Com o tempo, eu escrevi algumas coisas para o Contra-Relógio, escrevi algumas coisas no site do Vanderlei, que chamava Run for Life, escrevi na revista O2, alguns artigos. Escrevi alguns. Eu fiz algumas provas, por exemplo, eu corri 2001 a Disney, ninguém corria. Levei minha primeira esposa para correr, que não queria correr nem a pau. Eu fiz uma matéria também, só mulher também correrá. Então sempre teve umas coisas assim, e eu tinha muita história de maratona que eu escrevia. Eu tinha na Run for Life, chamava-se Bastidores da Corrida, que eu falava, eu não sou treinador, não sou nutricionista, não sou médico, mas dou palpite em tudo. E eu contava um monte de casos que aconteceu, muitos estão no livro. Então eu já tinha muita coisa escrita já. E aí eu também, principalmente na época que eu fui na época do Vanderlei, depois de alguns anos, eu fiquei 7, 8 anos com o Vanderlei, eu comandava a turma do Fundão. Ele pegava o pessoal que chegava lá garotada, tipo 30, 40 anos, que depois ia correr muito mais do que eu, mas no começo eles corriam comigo. E no Marcos Paulo aconteceu a mesma coisa. Eu me lembro que o Marcos Paulo fazia as provas de 10 quilômetros e eu puxava o pessoal. Na época eu fazia 10 para 50, eu puxava o pessoal de 60. E nessa época começou o negócio até de mestre, que no começo me irritava muito quando o pessoal me chamava de mestre, porque dá uma ideia de petulância, de arrogância, sabe? Eu não me sentia bem. Mas depois, com o passar dos anos, eu entendi que era um gesto de carinho que os outros tinham comigo, que não era um negócio que partia de mim. Eu não sou mestre. Me chame de mestre. Não e muita gente até hoje no parque me chama de mestre. Por muito tempo eu fiquei incomodado, mas quando você fica incomodado, aí que a coisa pega. Né? Aí que a turma chama. Então, aí por muitos, voltando então, por muito tempo eu levei as coisas assim. Eu ia conforme eu fui tendo maratona, muita gente me chamava para falar antes de maratona. E eu tive alguns discursos muito bons em maratonas que eu já fiz, e algumas dicas que eu dou, tipo. Uma coisa que eu sempre falo, um dos perigos da maratona é o jantar de véspera. É um grande perigo. Porque por causa do que você vai comer? Não. Por causa do que você vai escutar. Então, chega um cara lá, às vezes, e o cara, você treinou, teu treinador preparou você para fazer 3h45. Aí chega um cara lá no meio da mesa, aí eu vou fazer 3h30, o outro 3h25, eu vou sair a tanto, o outro fala, eu vou sair com faca nos dentes. Sabe essas histórias? Você escuta essas coisas e você para. E eu sempre, por exemplo, aí eu conto quando eu dava quando eu faço, eu falo, eu sempre chuto 10 minutos a mais do que eu vou fazer. Ao contrário de vocês que acham que pode, eu chuto, se eu fizer o tempo que eu tenho, está tudo bem. Se não, e não acredita no outro. Também falava, gente, maratona, eu falava para todo mundo, maratona você tem que sair devagar, dava aqueles conselhos, dava muita coisa. E por isso daqui eu notava que eu fazia. Então muita gente me encontrava no parque, olha, puta, você me salvou nessa prova com o que você falou. Que legal. Aí, sabe, teve muita coisa. Né? Aí eu levava, por exemplo, lógico, eu sou de antigamente, então eu levava sachê de sal de padaria nas provas.
não, que puta, hoje em dia tem isso, tem aquilo. Eu falava, tá bom. Aí chegava, principalmente no Rio de Janeiro, que você vai fazer. É. Chegava lá no quilômetro 30 e pouco, puta, batendo. Teve uma vez, num Copacabana, eu vi 41 no mostrador. Que fosse mentira e que fosse 36. Não tem É problema muito nenhum. quente. Se você tem o sal, você dá uma disfarçada. Então o pessoal chegou e começou a eu comecei a criar alguma fama com isso daqui, e muita gente começou a falar, você devia escrever, você devia escrever, você devia escrever. Aí eu falei, eu vou escrever. Só que eu tinha um monte de história, eu tinha uns 40 textos publicados. Só que eu falei, puta, aí eu não sabia como começar. Aí eu falei, quer saber, eu vou esquecer esses 40 textos, vou começar do começo da minha vida. Aí peguei um amigo meu, que é o André Bocato, que também é um cara que corre, da Bocato Editores, é um cara que inclusive fez livro. E falei, a gente combinou, vamos fazer o livro, tudo. Pá. Aí então eu comecei contando, falei, pô, como que eu começo? Pá, eu contei a história do meu pai, que é uma história de superação. A história, ele tinha colocado a da minha mãe também, e falou, a tua mãe é uma história muito bonita, não serve para o teu livro. E aí eu fui indo, foi a ideia que eu fiz. E o livro saiu, o livro é engraçado, eu fiz o meu livro praticamente, eu já tinha muitas histórias, ditando no... É loucura isso daí, mas eu ditava no WhatsApp, meu português, modéstia à parte, é muito bom, é bom, a minha mãe foi professora de português, eu sou chato com o português, e eu corrigia, aí depois que eu li, eu passava para o outro. Então, assim que eu fazia, eu corrigia no WhatsApp e fazia. E as coisas iam. E eu deixei de contar muita história. Tanto é que, por exemplo, é muito engraçado isso, que muita gente fala, pô, você não contou essa história, você não contou Você não aquela... falou aquela viagem nossa? Não, todo mundo comenta isso daí, é engraçado. E eu corri com muita gente interessante, entendeu? Teve muita. Eu corri com, por exemplo, eu não citei nada do prefeito Pita, que correu o Celso Pita do Nascimento, que correu 2 anos a gente, 2 anos, a gente teve até não vou dizer que a gente era amigo, mas a gente se conhecia quando se vê numa festa. Que corredor, quando se vê, é uma festa. Ponto. Corredor, quando se vê, você encontra o cara na rua, é um cliente seu, não. Mas um corredor, você faz uma festa. Pô, que prova você vai fazer? Parou? Onde você vai? Sempre era isso. Né? Então, o Peter, eu me lembro que a gente fez um Nova York, fizemos um Buenos Aires. Buenos Aires ele era até prefeito de São Paulo, ele era separado já da mulher dele, um rolo. Aí passou um tempo, ele começou a namorar uma judia. E eu sou judeu. Aí o Pita chega e me liga. Então, um dia eu estou no meu escritório e o Pita me liga. Já não era mais prefeito de São Paulo. Eu tomo um susto, né? Que, pô, o Pita me ligou. Eu falei, pô, o que aconteceu? Aí o Pita falou. E o Pita é vou dizer, não estou entrando não quero falar de política nem nada, mas o Pita é um cara super culto, estudou no exterior, tem uma baita formação, cara simpático, gostava dele. Não quero falar das outras coisas porque não me interessa. O que me interessava era essa parte. Ele falou, Alberto, eu comecei a namorar uma judia e eu fui convidado para ir na festa do Rosh Hashuni, que na verdade é o Rosh Hashanah, na casa dela, que é a festa do Ano Novo Judaico, cabeça do ano. E eu tenho vários amigos judeus, cada um fala um negócio. O que eu posso levar para não passar feio? Pô, você é muito bacana, você recebeu o telefonema de uma pessoa assim, a nossa amizade era só corrida que a gente tinha. Então foi muito bacana isso daqui, né? Esse tipo de coisa, só corrida atrás. Então isso é uma das coisas que a corrida me trouxe. Eu peguei uma parte aqui do livro e fala assim, ó. Essa corrida foi muito mais do que um evento esportivo. Foi a materialização de um sonho compartilhado. Que eu acho que é a corrida com seus filhos. Sim, essa ideia foi de 2017. Esses daí são meus filhos. E eu gosto de falar que é que tem gente que não sabe, né? Mas tem muita história que acontece durante a corrida, né? E a gente, quando organiza uma prova aqui, a gente sabe dessa importância. Então a gente sabe que não é mais uma largada que a gente está dando. Não. A prova que a gente vai fazer em dezembro, que a gente entregou a meia maratona de Piracicaba, 5.000 participantes, são 5.000 objetivos, histórias, momentos diferentes. Então, tem aquelas pessoas que estão comemorando com a família, então aquela prova é importante, a gente não pode fazer nada de errado.
para aquele grupo de pessoas. Tem aquele que está homenageando alguém, tem aquele que era o sonho, passou o ano inteiro treinando para aquela prova. Então a corrida ela não é só a corrida, né? Ela tem muitas outras coisas ali Então, juntos. exemplificando muito bem isso que você está falando, 2021, a primeira grande corrida que teve no mundo pós-pandemia foi a Maratona de Berlim. Minha filha morava em Israel, eu morava aqui, tinha aqueles protocolos tudo diferenciados. Bom, no final, pá, vamos, demos um jeito, chegamos 15 dias antes, porque podia fechar. Puta, gastei uma fortuna com o teste de Covid, você não faz nem ideia. O meu nariz e minha filha a mesma coisa. Fomos para Munique, papá, e a gente ia correr Berlim juntos. Ia ser aquela maratona que substituiria aquela que eu ia fazer em 2017. Falei, nós vamos correr juntos. Só que nenhum dos dois estava treinado. Nenhum dos dois estava. A gente estava rodado, mas não tinha treinado para maratona. Tinha feito 3 horas, tinha feito 30 quilômetros, mas ninguém estava treinado. Era por causa da pandemia, a gente corria meio escondido. O objetivo surgiu ali em cima da hora. Surgiu em cima da hora. E falei, vamos. Quando a gente foi se inscrever, eu me lembro que a gente conheceu, acho que chegou uma menina, 2 meninas brasileiras, falaram, vocês são marido e mulher? Eu falei, não, são pai e filha. Aí ela começou a chorar. Começou a chorar e chorava, chorava, e contando que o sonho do pai dela, que já havia falecido, era correr com ela algum dia. Aí minha filha, no meio da corrida, falou, pai, nós estamos ainda, fomos correr junto, e, puta, para variar, quando você corre junto, é um rolo sempre, né? Que você acaba indo mais. Minha filha é muito mais jovem, acabei indo muito mais forte, puta sofrimento no final. Aí minha filha virou no meio da corrida para mim e falou: pai, eu estava pensando no seguinte, meu, eu estou correndo com meu pai vivo. Nossa, nessa hora, sabe, é a diferença do mundo isso daqui, sabe? É um negócio que pega muito. Essa maratona teve muita emoção. Eu também fui correr com minha filha, já tinha 50 maratonas, o pessoal falou, podemos te entrevistar? Pode. Aí eu fui lá tinha lá os quenianos, etíope, lá os bambambam, e a gente foi ser entrevistado. Falei, puta, minha filha, me ajuda aqui no inglês, que eu falo, mas às vezes eu não entendo. Aí você responde, você me ajuda. Não, tá, fica tranquilo. Aí me lembro que tinha uma repórter brasileira do estado de São Paulo, que eu já fiz até algumas entrevistas para ela, tinha uma americana e tinha uma alemã. E na época eu não tinha as majors, eu tinha feito, as 6 majors, eu tinha 5, que em 2008, eu tinha feito já 5. Tá? E não tinha a Mas união não ainda. tinha, em 2021, eu não tinha. Aí ela perguntou, começa a entrevista, por que você começou a correr? Que nem você me perguntou, para emagrecer, papapá, exemplo, geração em geração. A conversa foi indo, fomos dialogando, tudo. Aí me pergunta uma hora americana, quantas mandalas o senhor tem? Eu conheço que o senhor já é chato, né? Eu falei, nenhuma. A hora que eu falei que eu não tinha nenhuma, ela quase parou a entrevista. Essa mulher ficou com o rosto assim. Aí eu falei, agora eu vou fazer essa daí só por causa dessa pergunta. Aí eu fui e fiz, em 2023, eu fui para Tóquio, peguei a mandala, que era um negócio que eu não dava valor e não imaginava o valor que o pessoal dá para ela. Entendeu? Se bem que eu não acho isso a coisa mais importante do mundo, tá? Não acho de jeito nenhum, nem sou melhor que qualquer outra pessoa que não tenha isso daqui, mas que é um negócio bacana, que eu curto, tá? Tem um grupo dos majors, conheci muita gente legal por causa disso, mas não acho uma coisa do outro mundo, assim como não acho ter feito Nova York também me torna melhor que ninguém. Cada um tem que ser a sua realidade, entendeu? Não é? E tudo na vida é moda. Né? Eu gosto muito de falar isso daqui. Então, por exemplo, hoje a moda é você fazer essas 6 majors, né? A moda é você correr maratona, a moda é isso daqui. E, por exemplo, quando eu comecei a correr, eu me lembro que, por exemplo, hoje o máximo das 6 majors é você ter um índice para Boston. Que o pessoal, eu fiz Boston em 2002, quando qualquer Zé Mané fazia. Tá? Qualquer um faria. Mas quando eu comecei a correr em 97, eu me lembro que eu cheguei em Nova York e eu perguntei para um cara experiente que tinha lá, quais são as melhores maratonas do mundo? Ele falou, olha,
Estados Unidos é Nova York e Chicago. No mundo tem Paris também. São as 3 partes. Eu aí já tinha escutado falar de Boston, falei, e Boston? Ele falou, Boston é prova na estrada, é prova de americano. É prova na estrada. No Brasil, existia a corrida de Blumenau, que muita gente não fazia porque era na estrada. Hoje, todo mundo quer ir para Boston, que continua na estrada. É uma energia, é maravilhosa, não estou falando mal de Boston, mas lógico que Chicago é mais plana, Berlim é mais plana, Londres é mais plana, Amsterdã e Roterdã são melhores em termos de circuito, mas Boston pegou, é moda. Tudo na vida é moda. Tudo na vida é moda. Última pergunta. Tá. Alberto, e na verdade é uma pergunta, mas é mais uma dica assim, que eu queria que você desse pra gente que tá... Que assim, eu vejo, 66 maratonas, 35 anos correndo, um monte de história, um monte de amizade. Time, a gente não falou de prova que ele organizou, as provas do Brasil, tem podcast, eu fui no podcast dele, tem um monte de coisa que eu acho que dá até pra nós gravar, vai ficar pro próximo, que a gente vai gravar de novo. E uma coisa que me vem na cabeça pra gente fechar é qual é o segredo da longevidade? Porque eu acho que todo mundo que está correndo, seja a pessoa que está começando hoje ou já começou há algum tempo, a vontade é, eu quero correr para sempre. Né? Eu quero estar sempre correndo. Como que eu faço para não me lesionar? Como que eu faço para estar sempre motivado? Qual que é o segredo dessa longevidade desses 35 anos? Então, eu acho que a primeira coisa, você tem que fazer um esporte que você goste. Eu não corro por causa de saúde, eu canso de falar isso para todo mundo. Saúde é uma consequência de algo que eu gosto. Como eu gosto de correr, eu acabo tendo saúde. Eu, às vezes, hoje em dia, eu faço musculação por exigência do meu querido treinador Nelson Revêncio. Quando eu acordo para correr, eu acordo rindo, eu acordo feliz. Quando eu acordo para musculação, eu não acordo tão feliz. Tá? Então, você tem que fazer, em primeiro lugar, algo que você goste. Não por... vá correr, vá nadar, vai jogar tênis, mas faça algo que você... Vai passear de cachorro. Vai passear com o seu cachorro. Se você tem um cachorro... Minha mãe tem 99 anos, teve 50 anos de cachorro em seguida, que ela passeava 1 quilômetro por dia em 3 passeios com o cachorro. E passear com o cachorro não é só andar. Aparece gato, aparece outro cachorro. Então você tem que fazer alguma atividade física que você goste. Então essa é a primeira coisa. Não é só saúde, saúde é importante, para não se lesionar. Você, em primeiro lugar, principalmente no início, você tem que ter um bom técnico, você tem que ter um bom treinador, você tem que ter um professor de educação física. E não é só ter o diploma de educação física. É um cara que você tire referências dele, que é um cara que vai ser muito importante na sua vida, principalmente se você está começando, para você saber colocar a mão, tudo. Outro dia o Nelsinho me chamou a atenção que eu estava correndo com o meu boné, com a aba do boné muito baixa, que eu estava olhando muito para o chão. Então eu tenho um monte de defeito e eu preciso ter um técnico para me falar isso. Sabe, você precisa ter alguém para te orientar, para te dar a mecânica certa. Você precisa fazer os exames. Você precisa ter... Eu tenho um ortopedista que ele chama Antônio Mazeu de Castro, foi médico de São Paulo. Ele já operou toda a minha família, menos, segundo ele, o único que merecia, que era eu. Operou toda a minha família, operou meus 2 filhos, já operou toda a família da minha antiga esposa, da atual esposa, todo mundo ele já operou. Então você precisa ter alguém que você confia e esse médico tem que ser uma pessoa que mexe em você, que você conta a história, que eu agora estava no Canadá, eu caí, eu fraturei o piramidal, estava andando na neve, fraturei o piramidal, eu não tive nem dúvida, a minha esposa filmou a minha mão, eu passei o filme para ele me atendeu, me passou a coisa, eu acreditei na coisa. Então é um cara que me atende, não é só isso daqui. Você precisa ter alguém que você tenha uma sintonia fina, tanto médico, isso. Você precisa ter também um bom aconselho, um bom acompanhamento nutricional. Ou seja, você precisa estar ligado em pessoas que você possa ter respostas e que tenham capacidade. Não adianta só ter capacidade. Por causa dessa minha atividade de podcast que eu estou tendo ultimamente, que eu estou fazendo com o Ricardo Capriotti e com o Fábio, que você sabe,
eu tenho oportunidade de conversar com muita gente. Outro dia eu escutei uma palestra da Ana Paula Simões, uma doutora, aprendi Doutora coisa Ama, querida. aprendi um monte de coisa. Também tive uma outra palestra com a doutora Tatiana Parmigiano, que é ginecologista. Ela explicou durante a palestra tanta coisa tão legal que eu acho importante você estar se atualizando para você ter uma longevidade. Eu acho que tudo isso daqui é esse contexto. Mas o principal é você gostar do que você está fazendo, não competir com o seu amigo, competir com você mesmo o tempo todo. Não com os outros, com você. E quando eu falo competir, não precisa competir. Eu não busco. Lógico, eu ponho uma meta de tempo, mas se eu não cumprir minha meta de tempo, não vai mudar nada. Como eu falei no começo da minha entrevista, quando eu comecei, o máximo era. Se você tinha maratona acima de 4, você não era considerado, que nem hoje é acima de 3. Então o pessoal, aí você é under 4? Não sou under 4, cheat. O cara fala, hoje mudou isso daqui. Hoje o cara faz maratona para 5,5 e está perfeito, não tem, sabe, não tem problema nenhum. Então eu acho que é mais ou menos isso daqui, você tem que ter prazer naquilo que você faz e ter uma boa orientação. Acho que esse é o principal segredo para você continuar muito, muito tempo. Eu vou chamar você de mestre. Mestrão, tem um último presente para você. Opa! Que é um agradecimento de você ter vindo até Uau! aqui. Que é a famosa pamonha de Piracicaba. Uau! Alberto, obrigado pelo seu tempo, por você estar aqui com a gente. Obrigado, pelo muito legal. O seu livro. Adorei conhecer, estou desde aquele dia adorando escutar suas histórias. Eu acho que você tem muito para contribuir para o mundo das corridas. Para quem está começando, para quem já corre há muito tempo. Obrigado por você estar aqui. E onde que a galera encontra o seu livro? Olha, o melhor lugar, é engraçado, mas eu estou fazendo um sucesso muito grande com as dedicatórias. Eu acho que eu sou melhor até para fazer dedicatória que para escrever livro. O André Bocato falou isso daí. Encontra o melhor jeito, se quiser minha dedicatória, entra no meu Instagram, Alberto Banac, @AlbertoBanac. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Sim. Aí entra lá, eu tenho lá, você compra direto comigo, eu entrego de graça em todo o Brasil. A gente fez isso daqui. Também, o livro também vende em Amazon, essas coisas assim. Mas eu acho melhor comprar de mim, porque comprando de mim também, uma outra coisa, esse meu livro daqui eu não fiz isso para ganhar dinheiro. Então, uma parte está indo, uma grande parte está indo para instituições de caridade. Tá? Uma das instituições é da Vera Abruzini, que é a chefa da Majors Brasil, que é uma mulher que ajuda todo mundo, tudo. Ela tem uma instituição que ajuda cachorros que têm problemas, e eu, como sempre adorei cachorro, está indo para ela e está indo também para 2 outras instituições, toda a verba e quando vem no meu site, no meu Instagram, é melhor isso daqui. Tá bom. E se Deus quiser, vai ter mais livros, se Deus quiser. Que assunto história tem, né? Tem. Assunto história tem. Tem. As picantes, tem histórias românticas, tem histórias de separação, tem muita história que eu não posso citar a pessoa, é triste, mas tem muita história boa. Tem muita história. Obrigado, viu, Alberto? Eu que agradeço a oportunidade de ter vindo aqui, espero ter contribuído, espero ter acendido alguma chama em algum corredor, ter incentivado alguém. Eu fico muito feliz quando eu encontro alguém que começou comigo, depois de muitos anos correndo, eu fico muito contente. Eu acho que é um dos propósitos de eu estar na corrida hoje em dia, que me ajuda bastante, é isso daqui. É eu estar ajudando os outros e ter esse reconhecimento. É muito bacana isso daqui. Legal. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigado, time. Esse foi o episódio de hoje. Obrigado, Alberto. Aê. Bom, né?